Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Vivendo o Evangelho no século XXI. Essa é a segunda lição da nossa parte introdutória, na qual nós faremos um panorama do livro de Atos em preparação aos estudos que nós faremos na escola dominical. O nosso estudo de hoje se chama A Igreja é Guiada por Deus nas Adversidades, e ela é um estudo panorâmico de Atos, capítulo 6, versículo 8, até Atos, capítulo 12, versículo 25. O alvo do nosso estudo nesse vídeo é observar como a igreja começa a sua expansão pela pregação do Evangelho e no poder do Espírito Santo para além de Jerusalém. Essa figura aí, no nosso slide, é do pastor Simonton, que é um missionário presbiteriano que veio ao Brasil e deu início à Igreja Presbiteriana do Brasil. No livro de Atos, o que nós esperamos encontrar é esse registro escrito de tudo aquilo que Jesus fez, seja no seu ministério antes da cruz, seja no seu ministério depois da ressurreição. No Evangelho de Lucas, Lucas registra aquilo que Jesus Cristo fez até a cruz e a sua ressurreição, e o livro de Atos é o registro daquilo que Jesus Cristo continua fazendo na igreja por meio do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus o Pai, por meio dos apóstolos e por meio dos seus discípulos. Na semana passada, nós vimos como o Evangelho começa a ser pregado em Jerusalém. Vimos também que o tema do livro se agrupa em três blocos de histórias, seguindo as palavras de Jesus Cristo de que os seus apóstolos e discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós lemos lá no capítulo 13, versículos de 1 a 3, nós encontramos essa mudança, de foco de Jerusalém, Pedro, dos apóstolos, para o apóstolo Paulo de uma maneira um pouco mais específica. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, o despediram. Mas quando nós voltamos algumas páginas e lemos lá no capítulo 8, versículo 1, nos diz que Saulo, esse mesmo Saulo chamado para uma missão, consentia com a morte de Estevão, que foi um diácono da igreja, como nós vimos na semana passada, no finalzinho ali do nosso estudo, no capítulo 6, nos primeiros versos ali do capítulo 6. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então, o nosso bloco de estudo nessa semana configura essa fase de transição de Jerusalém em direção aos confins da terra. E nós vamos tentar compreender e tentar entender como que o Evangelho começou a se dispersar nessas regiões e como que um perseguidor da igreja como Paulo se torna agora um apóstolo enviado para as nações gentias. Nesse mapa aí nós temos a divisão dos dois reinos, de Israel no período das monarquias de Israel: o reino do sul, o reino de Judá, com a capital Jerusalém, e o reino do norte, o reino de Israel, tendo a capital como Samaria. E como nós sabemos, o templo permanecendo em Jerusalém fez com que o reino do norte se tornasse um reino que adorava nos montes e um reino propenso à idolatria. Além disso, foi o reino que caiu primeiro, que foi levado cativo primeiro, o reino que depois, quando se retornou do exílio, não permaneceu, como os próprios judeus tinham esse conceito puro, se tornou um local de mistura do judaísmo com outras religiões e com uma grande presença de gentios. Então, essa expansão do evangelho saindo de Jerusalém e indo em direção às regiões da Samaria já é esse primeiro indício da expansão do evangelho dos judeus em direção aos confins da terra. O início desse bloco que nós vamos estudar, ele tem como catalisador a perseguição contra a igreja
de maneira mais específica, a perseguição contra Estevão. Se nós lermos Atos 6, 7 a 7, 2, nós temos o início desse problema aí, o relato de que a igreja crescia, os discípulos aumentavam. Depois, no versículo 8, um relato a respeito de Estevão, como um homem que fazia prodígios e sinais, porque era um homem cheio do Espírito Santo. E então, no versículo 9, alguns da sinagoga começaram a discutir com ele, mas não podiam resistir, porque Estevão falava na sabedoria do Espírito. Então, o que eles fizeram? Eles subornaram alguns homens para levantar falsa acusação contra Estevão. Eles atiçaram o povo, eles o agarraram, apresentaram falsas testemunhas e o levaram então diante do Sinédrio para que ele fosse julgado e condenado pelas suas blasfêmias. E nesse momento então, Estevão faz o seu discurso e traz a sua resposta. Nós vamos perceber que tanto o livro de Atos como um todo, mas especialmente esse bloco que nós vamos estudar no domingo, ele é muito repleto de discursos feito pelos líderes de Jerusalém, pelos discípulos, pelos apóstolos. E nesses discursos nós encontramos qual era a mensagem pregada pela igreja, o que eles criam a respeito de Jesus Cristo, como que eles enxergavam Jesus Cristo como o cumprimento do Antigo Testamento. Então, observar cada um desses discursos nesse bloco aí, de Atos 6, 8 até o capítulo 12, nos permite compreender o que a igreja vivia e como que a igreja pensava. Outro aspecto importante que nós vamos encontrar nesses discursos e que deve ser observado na nossa leitura é a maneira como a igreja compreendia a soberania de Deus em todos os aspectos. Em Atos, no capítulo 10, verso 34 a 43, registra mais um discurso de Pedro. Pedro começa a falar e diz: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Então, o discurso registrado em Atos nos mostra como que a igreja tinha essa compreensão da soberania de Deus em todos os atos que estavam acontecendo, tanto aqui na expansão do evangelho para além de Jerusalém, como também na própria pessoa de Jesus Cristo, como sendo o cumprimento das promessas que foram feitas no Antigo Testamento. Então, a soberania de Deus é um aspecto muito importante na leitura que nós fazemos do livro de Atos. E quando nós fazemos a leitura desse bloco em particular, Atos 6, 8 até o capítulo 12, nós vamos perceber então esse avanço do Evangelho sob os planos de Deus. Primeiro, pela pregação dos que foram dispersos, nós vemos que a dispersão fez com que o Evangelho fosse pregado a outras nações, Atos 8, 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós vemos que nesse momento de perseguição, nesse momento de incerteza, Deus realizou milagres grandiosos para que a sua palavra alcançasse aqueles que precisavam ser alcançados. Em Atos 8, no versículo 26 e 27, nós temos o relato de um anjo dizendo para Filipe se levantar, ir para o sul, para ir para o deserto, e lá no deserto Filipe encontra então um eunuco, e também pela conversão de Paulo, que era Saulo, o grande perseguidor da igreja. Em Atos, no capítulo 9, versículo de 1 a 4, ele tem um encontro milagroso ali com Jesus, e uma luz do céu brilhando ao seu redor, ele cai por terra e escuta: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo, convertido, se torna também uma grande força para o avanço do Evangelho. Além dessa expansão do Evangelho, nós encontramos nesse bloco também intermediário do livro de Atos a inclusão de diferentes grupos na comunidade da fé. Nós vemos que em Samaria, a pregação de Filipe, confirmada pelo Espírito, nos mostra o Evangelho avançando para fora de Jerusalém, indo em direção ao norte. Nós percebemos homens piedosos de outras nacionalidades
por meio da explicação do Antigo Testamento, entendendo Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, que é a continuação da história de Filipe, que encontra um eunuco da região do continente africano, e com certeza o Evangelho agora é levado até esse continente por meio desse eunuco, e também de centuriões gentios, no capítulo 10, que também é confirmado pelo Espírito Santo. Então nós temos a inclusão de novos grupos na comunidade da fé, na família da fé. Como preparação para o nosso estudo desse domingo, eu vou te convidar a ler Atos 6:8 a Atos 12:25, prestando atenção nesses aspectos que eu mencionei aqui nesse vídeo, na soberania de Deus, nos discursos que são feitos, no avanço do Evangelho, no progresso do Evangelho, como que isso acontece, e também nas pessoas que vão recebendo o Evangelho e se tornando parte da família de Deus. Ainda como parte da preparação para domingo, leia Mateus 10:16 a 33 e Lucas 21:10 a 13. Esses dois trechos dos evangelhos registram discursos de Jesus a respeito da perseguição, de forma que nós sabemos que a perseguição contra a igreja não é algo inusitado, mas está debaixo do poder de Deus e, segundo as próprias palavras de Jesus, são oportunidades para que o evangelho avance. O objetivo do nosso estudo nesse domingo é compreender que, confiando no Deus de toda providência, a igreja prossegue em sua missão de alcançar os confins da terra, pela pregação do evangelho e no poder do Espírito. Nosso objetivo também é entender que, como parte da igreja, cada cristão deve aproveitar as circunstâncias que Deus coloca na sua vida, porque Deus é Deus de providência, para que você possa anunciar o evangelho no poder do Espírito. Deus te abençoe nos seus estudos e a gente se vê no domingo. Um abraço.